o podcast que a gente fala de constelação familiar. Estamos aí no 56º episódio, muita honra. E a gente sempre traz terapeutas ligados com terapia e espiritualidade e também gente ligada à constelação familiar, como o próprio nome é, Constelar Pode. E eu estou trazendo uma pessoa hoje, colega de Vibe Mundial, que trabalha com um tipo de constelação diferente. Vocês participam das minhas constelações, os bonequinhos na água, ou eu faço a constelação mental com hipnose, com regressão. Mas esse tipo de constelação vocês não conhecem. Constelação com 7 planetas e o GPA. Boa noite, Alexandra Alves. Um beijo. Boa Seja bem-vinda. boa noite, gratidão profunda por estar aqui, por conseguir te encontrar nesse planeta, nessa passagem aqui na Terra. A gente sabe que nós temos uma ligação já muito antiga, né? Porque a gente do nada teve uma afinidade maravilhosa. E eu já estou na rádio desde 2012. Eu dou algumas saídas todo ano, eu fico 2, 3 meses fora da Vibe Mundial para estar estudando, né? Eu sou estudiosa, eu sou mestre em religiões e sou mestre da psicologia em Jungiana, formada pela Universidade de São Paulo, a USP. E os meus mestres eu não vou ficar falando, depois vocês procuram aí para saber mais de mim. E a Dani é minha amiga, colega lá da Vibe, a gente se uniu aí para ter conhecimento, para fazer trocas. E hoje eu estou aqui com vocês para explicar um pouquinho como funciona esse trabalho que eu faço. Já é um trabalho que eu desenvolvo há 30 anos, até expliquei agora para a Dani. Eu faço um mapa astrológico onde eu vejo todas as características da pessoa, que a gente chama eu chamo de chapa, por quê? Porque na astrologia a gente vê o mapa. O mapa é apenas um segmento, as características ligadas aos planetas, ao horário de nascimento, a cidade que você nasceu, a posição que estava o planeta com relação aos planetas, né? O planeta Terra com relação aos planetas. E através desse mapa, a gente consegue ter uma visão melhor. Eu comecei a fazer esse mapa com a minha filha, até falei agora para a Dani, para a gente fazer dos filhos dela. E eu sou pedagoga, então eu fiquei 30 anos numa escola infantil, que depois lá mesmo eu fiz o consultório, fiz a escola de terapias, fiz a ONG Criança das Estrelas. E esse mapa a gente consegue entender qual a forma de tratar aquela pessoa. Tem pessoas que a gente tem que organizar muito rigidamente, tem que ter uma cobrança firme, tem que ser aqueles pais que têm toda a alimentação adequada, sempre repetitiva, tem esse tipo de perfil de ser humano, que são as crianças cristais hoje da Aura Dourada, Aura Prateada, né? Na época que eu comecei, nós tínhamos as índigos, que foi até 2000, então eu tenho filhos índigo, nós somos índigos, né, Dani? E através Somos. desse mapa, eu já conhecia a constelação. Eu fiz um curso na Alemanha, na escola, né, do Bert Hellinger, e naquela época não era uma aula que nós tínhamos, que tinha assim essa energia da gente parar e enxergar nós mesmos naquela situação. E eu linkei isso com astrologia para trabalhar com os meus filhos, porque minha praia era a escola infantil. Eu tinha já feito alguns cursos de cromoterapia, de massagem tantra fora, que minha mãe vivia me colocando em escolas. E aí eu vou falar bem rápido essa parte, porque depois quem quiser me conhecer, é só procurar lá na Vibe Mundial, Alexandra Alves, que eu conto toda a minha história, tem vários programas, e no meu canal também. Então, nessa fase, eu comecei a olhar para mim e olhar para minha filha, né? Eu era muito novinha, eu tive minha filha com 15 anos. Com 17 eu tive o Nossa. segundo, com 19 eu tive o terceiro, com 26 eu tive o último, que foi o quarto, que é o Lucas, que hoje ele está Nossa. com 25. Então, esse período eu sempre estudei muito, porque eu fui casada com um CDF, né? Aquele cara que só estuda. Meu marido é doutor em religiões, tem vários programas meus aí no canal com ele sabe muito, e ele é sociólogo, né? Eu falo sabe muito porque ele estuda mesmo. Eu leio, estudo, acabou, eu já aprendi. E através desse estudo, eu comecei a olhar o campo.
de uma forma individual, tendo aquele olhar de colocar a pessoa no campo familiar, resgatar a posição que ela tem, o que ali ela está repetindo, mas eu comecei a enxergar o mapa astrológico, os planetas que tem ali. E nisso eu lembro que nós tínhamos um grupo de terapeutas que no espaço, inclusive eu tinha um espaço na Paulista, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, que hoje são salas para locação. E esse espaço nós fazíamos a constelação em grupo e eu ativava o planeta da pessoa. Então eu pegava o mapa, a pessoa tinha problemas financeiros, eu via onde estava retrógrado, né? Retrógrado onde estava negativo, e ali a gente trazia aquela energia, depois de colocá-la no lugar de pertencimento. E um terapeuta, ele falou, tem uma energia aqui muito dourada que chama energia B. Eu já tinha um programa e um espaço com esse nome de energia B. E eu falei, mas que energia é essa, Fernando? O Fernando falou, olha, é a energia B, é essa força que tem aqui. E na hora me deu um insight, eu falei, nossa, a minha tia, ela fala sempre que Deus, uma tia minha que ia muito no espaço, ela entrou naquele dia nessa constelação, e ela falou, olha, eu acredito que Deus está fora da galáxia, e ele é o Pai Altíssimo, e nós não temos que chamar ele de Deus, ele é o Pai Altíssimo. Aqui nós não temos nada, a gente já veio para cá como filho dele, então nós não temos a vibração dele aqui, e eu estou sentindo a vibração dele. E naquele momento eu falei, vamos levantar a mão e vamos chamar os planetas de luz. Aí eu chamei o planeta Sol, pedi para queimar as faltas daquela pessoa, para terminar com aquelas energias. E assim, eu vi pessoas ali, que a gente tinha a Rosinete, que ela tem sol, muito sol na área do planeta, da vida dela, né? Ela tem muito trígono com o sol. O que que é trígono com o sol? Ela tem muita influência de coisas de cura trazidas pela energia do sol. E a Rosinete levantou as mãos e falou que estava sentindo toda aquela herança familiar que ele tinha de tais vidas, ela falou século XVIII, e foi vindo, e a gente foi fazendo aquela experiência, e aquilo se transformou na constelação é, diagnóstica, né, que a gente fazia o diagnóstico antes, e depois a gente fazia essa vivência, chamando, pedindo autorização para o Pai Altíssimo. Aí eu comecei a engrenar essa autorização, eu fazia uma oração, pedindo para que ele se manifestasse naquele momento, pedia a energia dos 7 planetas sagrados, que os 7 planetas sagrados é o Sol, a Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Saturno e Júpiter. Então, esses são os 7 planetas sagrados. Eles estão muito próximos à Terra. E nós Sim. temos, hoje a gente sabe, a Dani muito melhor que eu, né? Porque a Dani me abriu os olhos para enxergar que esses seres, essas terras, são desses 7 planetas sagrados. E a gente não estava invocando nada mais, coisas que já É, existem. a grande fraternidade branca que eu trabalho são seres de Vênus. A Helena Blavatsky foi a primeira a escreveu, né, sobre os senhores das chamas, né, dos raios coloridos. Nada mais é que o Sol, que é a estrela que nos banha, né, ela emite uma luz branca. E essa luz branca tem 255 cores dentro dela. Então, tem o raio de Saint-Germain, que é violeta, e por aí vai. Então, aquela luz branca traz toda essa energia. E tem um livro do Chico Xavier, chamado Caminhos da Luz, que ele explica isso, que os seres mais espiritualizados estão no Sol, né? Aqui cuidam aqui do planeta Terra, né? Porque existem várias galáxias e várias estrelas. E aí, nesse livro aqui, que esse aqui que eu queria te dar, que eu acho que você vai amar, foi todo ditado por Saint-Germain, por isso que ele é roxinho, tem a cara deles, fala dessas gerações. Eu falei, mas essas gerações não tem nada a ver com a geração que o pessoal fala. Não, não, isso aqui são geração de médiums. Eles estavam me explicando o que que era índigo, cristal, arco-íris, diamante, É, explicando como que funciona. Ele falou: não, isso aqui é geração de médiums, não tem nada a ver com essas gerações que o pessoal lá fala, que é geração Y, milênios e por aí vai, né? Que, é, que o é, pessoal essa usa agora. essa geração Y, Z.
é a nossa evolução dos anos 60 para cá, né? Que houve É, é, essa entrada. E essa entrada dos índigos cristais, elas começam em 1970, 60, mais ou menos, começa mesmo em eu tô meio 1950. impressionada porque quando eu pus essa informação aqui, ela foi totalmente psicografada. Ai, Eu que não lindo. pesquisei. Tem muita coisa aqui que eu pesquisei. E você Ah, eu vou está buscar esses livros, hein? confirmando. Então, você está confirmando o que São Germán falou. Olha, e sem ler seu A livro sem mesma saber. informação que está aqui é a que você está falando. Olha, mas tem tudo a É ver. maluco isso, não é? Então, mas essa geração de índigo, elas vêm desde lá do Bubergame, que são os nossos avós hoje, né? Meu pai é de Sim. 1945, que elas Meu pai é de iniciam 47. então, eles iniciam com a geração índigo, que é aquela geração que incorpora, que os mestres veem neles, né, que são pessoas que vêm aqui no Brasil, através das religiões afrodescendentes, que é mais a Umbanda, né, que tem a incorporação, mas elas param um pouco a incorporação, elas vão diminuindo, e quem vem a partir de 2000, que são já os cristais, né, o meu filho de 25 anos, ele é um cristal da aura branca, ele não é nem a dourada. O mais velho é índigo, né? O mais velho é índigo da aura lilás. A minha filha é índigo da aura dourada, mas também lilás, porque todos eles incorporam. Mas hoje eles incorporam sem, assim, consciente, igual eu estou falando com você. E É, essa mas geração. eu fui convertida dentro do hospital. E hoje eu faço muito assim, muito leve. Muito leve. Quando você vê, o A gente. espírito já tá. Eu também. Eu tô, às Eles vezes. fizeram isso em mim. Foi uma dor de cabeça de uma semana. Nesse livro aqui eu falo sobre isso. Eu fiquei uma semana com uma dor de cabeça infernal. Era eles Mas abrindo a minha isso. cabeça para pôr os pontos. Dani, deixa eu te falar, não é que eles te converteram, não. Se olhar no seu mapa, isso já era para acontecer nessa época. Assim, a gente foge, quando eu faço a chapa, que essa chapa é as suas características em tudo, desde a sua estrutura corporal, dentro do seu mapa com o horário de nascimento, dentro do seu nome, do seu sobrenome, e eu olho na árvore genealógica. Ali já mostra o que você veio fazer aqui, quais as curas que você vem fazer, o que você tem que despertar. E você tem um prazo. E naquele prazo, se você não dá o insight, essas energias que eu chamo hoje, né, dos nossos mestres, dos nossos mentores, eles vêm e já nos acoplam aquilo, você não tem como fugir. Tanto É, é que eu porque falo, foi. Mas eu falo que teve uma conversão, porque de 2015 para cá, a minha espiritualidade mudou muito. E teve esse episódio da cabeça, que foram pontos de ligação colocada, e tinha coisas que eu tinha feito curso de médium, tudo, desenvolvimento, frequentei o Perseverança há quase 20 anos, praticamente cresci lá, aprendi tudo praticamente que eu sei lá, mas eu não é tinha esses dons antigo, que eu né? tenho hoje, que Então, foi mas Saint ó, Germain. hoje tem um curso de médium que eu até depois quero conversar com você em particular, que eu já desenvolvi há uns 15 anos atrás. E ele vai renovando. A Sim, mediunidade que existia na época de Chico Xavier, da Dona mudou, Guiomar, mudou. ela não é mais a mesma. E hoje nós Não, utilizamos a energia da terra, do fogo, do ar, do éter, e fora isso. da quinta dimensão. Nessa quinta dimensão, a gente se conecta à nova era, que é a ar. Então, essa questão que muita gente fala, olha, eu mentalizo e acontece, mas nós estamos aqui no planeta, então a gente tem que ligar uma coisa com a outra e linkar. Então, essa constelação, basicamente, é tudo isso que eu estou falando. Na O que hora que que é a o gente. GPA? O GPA é um teste, são vários testes psicológicos que eu consigo analisar o que o lado negro, o seu lado escuro, está te tirando da sua direção. Então, nós não conseguimos controlar. Hoje eu falei na rádio ontem, né? Que nós temos lembra daqueles desenhos que tem um menininho do lado esquerdo que fica, não, você vai cair, você vai morrer. Aí tem o do lado direito que fala, não, vai que você consegue. E eles ficam ali, o que a gente chama de tico e teco, né? Tinha desenhos assim. Esses menininhos
é aquele que não quer que a gente sofra. Então, às vezes, você ouviu um grito é só um exemplo. Você ouviu um grito de alguém e aquilo te soou, você ficou muito. Você levou um susto e começou a chorar. Não precisa ser só na infância, isso pode ser na gravidez, pode ser a qualquer momento. Você não esperava ouvir aquele grito, você levou aquele susto. Aquilo vai para essa massa, para esses menininhos, e eles falam: tira, onde tiver barulho, ela não vai mais para ela não sentir esse susto. E isso nos Hum, afasta. Então, por exemplo, tá tendo um aniversário, você não quer ir, porque esses menininhos falam, não, você não vai, porque aquilo te afasta. Aí aquele positivo fala, não, não vai mesmo, porque você olha como você fica bem sozinha. E o outro fala, não, não vai não, que vai ter outro grito igual aquele. E aí que eu faço o GPA. Eu mostro para você aonde que está isso e como você vai tratar isso. Então, a constelação, ela te hum. coloca no lugar de pertencimento, o GPA mostra o que ali você não consegue entender, e você vai já convencer esses dois menininhos de que você tem que ir nas festas, que você gosta de dançar, que você gosta de cantar, e que o barulho vai te fazer feliz. Só que não existe, a gente ouve muito falar assim, ah, eu vou desbloquear, eu vou te atender, e você vai conseguir conquistar tudo que você quer. Não, isso não existe. Porque nós, na era dos andrógenos, nós não tínhamos essa mente. A nossa consciência não existia. A gente vivia, éramos andrógenos, nós éramos homem e mulher, a gente se alimentava, nós vivíamos aqui na Terra, comia só o que precisava, gestava o próprio filho e não tinha consciência. Quando a gente volta dividido, né, por isso que fala em alma gêmea, esse andrógeno se dissolve e ele vira o homem e a mulher. Por isso que a gente fala, eu vou encontrar minha alma gêmea. Só que nós viemos para ser um homem inteiro, uma mulher inteira. Quando a gente encontra nosso amor, que nem você encontrou o seu, eu encontrei o meu, a gente se conecta, mas cada um sendo você, sem um interferir no outro. Sim, Mas nós temos essa mente que funciona, que não funcionava. E essa mente veio para confundir. Então, ela veio para descobrir tudo que a gente já sabia, como se alimentar, que é o que eu acho, na chapa. Qual o alimento que você não vai engordar? Que você vai linkar com esse GPA, com esses testes que eu vou te falar, Dani? Todo dia você vai conversar com você mesmo. E isso daqui é gostoso. Como eu adoro comer isso. Como isso é o sabor de um chocolate. E esse inconsciente vai falar, ai, que delícia. Por exemplo, eu emagreci 10 quilos quando eu fiquei na Europa, né? Eu só tomava as couve de sucos e, enfim, uma série de coisas que eu não posso comer açúcar branco, açúcar nenhum jeito, só mel. Eu não posso comer nada branco, tá? Na minha chapa. Tudo que é branco, arroz branco, fruta branca, nada que é branco, tudo me engorda. Então, o que que eu fiz? Tirei tudo e comecei a me alimentar, emagreci 10 quilos. E quando para mim conseguir fazer isso, eu conversava todo dia, ai, como essa couve tá deliciosa. E quando eu via as coisas que eu não podia, eu não tinha mais vontade. Porque aqueles dois menininhos que queriam bloquear o que eu precisava e ficava, come doce, come isso que vai te fazer bem, começou a mostrar que era a mesma coisa. A gente confunde o nosso inconsciente. E nessa confusão a gente consegue tratar. E a constelação, ela vem nesses casos mais pontuais, onde a gente consegue detectar realmente, e a gente vai no planeta que está ali preso, que a pessoa tem muitos karmas e transforma aquilo em dharmas. Então a gente consegue mostrar, e essa pessoa vai entender, e vai aprender e vai treinar isso. Porque a cura não existe, a cura está em nós. Quando Jesus vem à Terra, ele diz: eu não, eu estou aqui para salvar o planeta, mas você agora já tem o amor do Pai em você. Então, quando a gente acha que é Deus que está fazendo, não, é a gente que está enganando a si mesmo para é. conseguir fazer o que a gente faz. Então, o que a gente faz Jesus, hoje, você fala fala, de Jesus, mas é uma coisa muito legal que em várias passagens de Cristo ele dizia: a tua fé te curou. te Não curou. fui eu te curei, a Exatamente. tua fé te curou.
E eu É acho isso que é exatamente isso. interessante as pessoas terem essa consciência de que, ao mesmo tempo que a sua mente pode criar um tumor, ela pode criar saúde. Só que nós não fomos ensinados a criar saúde. Nós somos E nem ensinados a interesse, olhar o né? negativo. Você sabe disso, né? É, mas não tem interesse para nenhuma manipulação. Então, nós somos manipulados em tudo, né? Hoje a gente tem uma alimentação saudável porque nós criamos uma doença tão grande e tão cheia de medicamentos. Eu fui numa farmácia aí, que eu não vou fazer propaganda popular hoje, que estava assim, não tinha onde parar o carro. E a gente via assim muita gente lá dentro, idosos, querendo, com caixas e caixas de coisas modistas. Então a gente vive, como Jung fala, você capta o que está no consciente coletivo e vai seguindo aquilo. Isso se ganha muito, isso se coloca o vício e a gente destrói o próprio corpo. E essa destruição está fazendo a gente acordar. E assim, a chapa ela traz isso. Você vai entender que o que você pode, como você vai fazer como Jesus, eu consigo. Porque ele já nos ensinou. A gente não precisa chegar lá na igreja e ficar rezando, rezando para Deus, porque ele não vai te atender. Você tem que tirar esse Deus Sim. interior e trabalhar ele e fazer esses menininhos, que é o nosso inconsciente, entender que é aquilo que vai dar certo. E dá certo. Hoje eu atendi 3 pessoas e uma delas eu falei: pare e pensa, o que você falou vai acontecer agora e deu certo. As 3 tinha 10, 15 coisas para dizer o que deu certo no negativo. Então, quando você tem um dinheiro para receber, você fica, ai, aquele dinheiro não sai, aquele dinheiro não sai, você fica angustiada e É porque apreensiva. põe Aí isso ansiedade. mas aí o que que sente esses 2 menininhos? Não, ela não tem que receber, porque olha como que ela tá nervosa. Aí o outro fala assim: ai, você vai dar certo, sim, mas é melhor você esquecer isso, porque isso não tá te fazendo bem. Aí a gente compra isso e não dá nada certo. Agora, quando a gente começa a falar, deixar, eu vou receber e deu certo, acabou, não vou pensar mais nisso, já deu. Uma coisa assim simples que você É pensa o e dá soltar, certo. né? É o Mas é muito soltar. simples, é tão simples. Eu falei, hoje eu provei para elas, né, para quem eu atendi, que assim, eu quero uma coisa e acontece na hora. Então, quando uma coisa está muito enrolada, eu falo, vai dar certo agora e deu certo. Aí passa 5 minutos falando, meu Deus, eu perguntei aquilo e deu certo. Hoje foi uma coisa muito engraçada. Eu fui na feira com meu filho, assim. Eu até falei para você, né, que a gente tem que tratar o Lucas, a gente está tratando. O Lucas mudou da água pro vinho. O Lucas tá assim mais novo, né? Um amor de pessoa. Vê hoje com o cabeleireiro em casa, cortar o cabelo, foi na feira carregar sacola comigo, tá outra pessoa. E o Lucas, eu comecei a passar os alimentos dele, porque ele não pode comer nada branco igual eu. E eles já sabem, porque na barriga o Lucas foi mais novo, então eu já falava, o seu inconsciente vai sempre seguir o que você sente, o que te faz bem, e você sempre vai direcionar para nunca ter falta, nem de comida, nem de dinheiro. Tanto é que todos 4, né? Eles têm muita prosperidade financeira. Nunca acontece deles precisarem de dinheiro. E eu também tenho essa facilidade. Eu penso assim, eu preciso de 18 mil quarta-feira às 5 horas. Eu falo, por que quarta-feira às 5 horas se a gente já está na sexta? O dinheiro já vai vir na minha conta. Quando eu vou ver, aparece um dinheiro que eu falo, gente, de onde sai esse dinheiro? Aí eu ligo para o banco, é um paciente que eu atendi, que era lá de Brasília, e ele já pagou. Aí eu olho lá no WhatsApp e falo, olha, ele pagou aquele valor que eu precisava. Então, é essa forma que a constelação tem que fluir e que a pessoa que está sendo ali constelada, ela vai receber todas essas energias, essas proteções que está dentro da chapa dela, que está bem construído o mapa numerológico, o mapa astrológico. Aqui atrás a gente tem, ó, a árvore Ah, mostra genealógica. pro pessoal. Essa árvore genealógica, eu abro a árvore, né? É a árvore da vida, deixa eu tirar. Então, aqui Legal. ela é enorme, porque eu ministro cursos com ela, mas eu tenho a pequenininha. Então, ó, ela tem todos os planetas, né? Aqui é o Pai Altíssimo, os 12 signos. Aqui nós temos Júpiter,
que essa aqui é os domínios do sistema da evolução. Aqui nós temos Vênus, que é os principados, as experiências evolutivas. Deixa eu pôr óculos aqui para mim ler, porque eu não sei de cor. Quando eu dou curso, eu gravo, mas faz tempo que eu não ministro, faz um ano já. Aqui nós temos as luas, né? As 7 luas, quais os tipos de luas que estão voltadas para a Terra, aonde nós temos as experiências. Aí tem nessas experiências aqui na Terra a Lua, Gabriel, os anjos, os reinos anteriores, o mundo, né? O nosso planeta. O louco, que somos nós percorrendo o mundo, o sol que ilumina as 18 fases da Lua, o julgamento. Aí nós temos Mercúrio, temos Marte. Mercúrio está ligado aos arcanjos, aos povos e às nações. Marte está ligado a Samuel, às potências, os movimentos dos astros. Saturno está ligado a Cassiel, os tronos da vida, as 50 portas, né? E toda a parte cósmica, que na hora que eu abro esse mapa, a gente faz a constelação dentro dele e os representantes vão para os lugares sem eu falar aonde que tem aquele resgate, onde tem aquela quadratura. Quadratura significa Interessante. a quadratura, ela significa a dificuldade da pessoa se movimentar. E na hora que os representantes, sem saber disso, porque eu já sei, eu abro lá na hora, eles vão para aquilo e olhando no mapa astrológico da pessoa e no nome, porque no nome, primeiro eu olho o que vem antes. Aí a gente invoca os planetas necessários, invoca o Pai Altíssimo e pede a mudança daquela pessoa. E ela começa a mudar sozinha, ela já fala: nossa, aquele problema eu não tenho mais. E não volta. Então, assim, é bem interessante, bem diferente do que você faz, porque você vai Sim, trabalhar aquele sentimento guardado, você vai sim, resgatar aquilo que a pessoa pega para ela, aquela parte espiritual que você limpa, né? Mais ou menos eu entendo sim. nisso, porque eu estudei muito, muito. A constelação nem existia quando eu estudava. Eu lembro que eu fazia a constelação com a Simone Arrojo, vinha 2 pessoas, uma pessoa. A gente não tinha, e nós fizemos uma vez para as crianças, para os pais virem junto, veio uma criança. Mas a gente fez o trabalho, mas eu falava, não é isso, não é isso. E eu me desvinculei de todas as técnicas e fui estudando essa área psicológica, porque minha área é pedagógica e psicológica. E foi muito divino, assim. Eu tive 4.000 crianças na escola Drummond de Andrade, Nossa. e todas elas, até hoje, estão muito bem. Eu já tenho criança de 30 anos, de 32 anos, 35 anos, que me procuram e que me veem às vezes no supermercado e falam: olha, tia Alexandra e o tio Jaime, a gente fazia cromoterapia, eu ensinava o reiki, eu ensinava uma série de coisas, até que um ano, foi no ano de 2011, quando eu fazia os cursos com o professor Ademar Ramos, as mães evangélicas fizeram um abaixo-assinado para mim não fazer mais aquilo dentro da escola. Eu falei, impossível, então eu vou fechar a escola. Só que eu não avisei ninguém. Eu falei, ó, agora a escola virou a ONG Criança das Estrelas, aí nós montamos a ONG, que até foi minha filha junto com o Guilherme, que o Guilherme faleceu, e minha filha pôs até o nome do meu neto de Guilherme, por causa do Guilherme, e nós montamos a ONG e a escola virou ONG. Aí eu recebia do Pão de Açúcar uma grana e as mães evangélicas, 35 mães evangélicas, ficaram recebendo reiki. Essas crianças hoje não têm religião, estão muito bem e me procuram, e todos estão muito bem. A gente Mas tem, sabe olha, uma coisa que eu acho interessante falar, Alexandra, que você está trazendo aqui? Que tem muitas pessoas que associam a constelação à religião e não tem nada a ver. A constelação familiar, ela trabalha com um campo mórfico que vai acessar o átomo da pessoa. Não tem incorporação, não tem nada a ver. Ela vai sentir o sentimento daquela pessoa acessando o campo mórfico que foi provado cientificamente pelo Robert Sheldrake, que tem vários livros. Eu acho isso importante porque as pessoas querem associar com religião, e daí teve uma pessoa que falou para mim: olha, eu não vou fazer constelação porque a constelação é do diabo. Eu fiquei muito triste. Eu falei, mas quem te disse que a constelação é do diabo?
Se você não tem pai, você não tem mãe, você não tem os seus ancestrais, a constelação vai trazer essa força dos seus ancestrais e te liberar de coisas que aconteceram antes, que inconscientemente tá vindo na tua vida. Muitas vezes é do inconsciente coletivo do sistema que você que você como que fala? Pertence, não é teu, é do sistema. E aí as pessoas querem associar com religião e não tem nada a ver. Você concorda comigo isso? Falando disso, Bom, porque eu acho importante a gente trazer isso. claro, eu até mostrei a árvore da vida, essa daqui é a árvore da vida. A árvore da vida, ela mostra muito, opa, a árvore da vida, ela mostra muito claro para gente que nós estamos dentro de uma hereditariedade. Nós temos, quando a gente faz um exame, principalmente as pessoas que têm diabetes, têm câncer, elas falam: ah, mas isso daí minha avó tinha, a minha família, o meu pai teve, a família do meu pai tem. Então aí já está explicado. A árvore genealógica, ela mostra aqui os planetas, mas quando a gente vai fazer uma árvore genealógica da família, o que que a gente coloca? Você, os seus pais, os seus avós, seus bisavós, o seu... É feito esse estudo. Então, a constelação, ela, inclusive, na Alemanha, quando começou esse treino com esse campo, foi bem na época de Freud. Eu li algumas escrituras que não é divulgada. Freud usava o campo para manipular o que ele precisava e colocar no lugar. Ele morre, né, bem nas próxima Segunda Guerra Mundial. E ele consegue explicar isso para acabar um pouco aquele fardo. E através das famílias, das energias. Porque nós vivemos energia, né? A gente não respira e sente o cheiro, né? O cheiro você não enxerga, você não olha. E a espiritualidade, aqui, a gente vê muito isso, Dani, quando a gente vai para a Europa. Não sei se você percebeu isso. Nós, médiuns, né? A gente tem muita. Às vezes a gente ouve gritos, ouve vozes, eu escuto pensamento, mas eu comecei a linkar isso, que isso é a abertura do meu cérebro. Eu tenho essa facilidade que está lá também na chapa. Na chapa você já vê quem ouve, quem não ouve. Mas aqui no Brasil, por nós sermos um país muita floresta, muita coisa evoluindo, né? Porque o Brasil está em evolução. Quando a gente está lá na Europa, a gente não vê isso, porque lá já aconteceu. Eu estava assistindo Outland, que é um filme, uma série que está passando desde 2018, eu acho. Mostra lá a Inglaterra, mostra os Estados Unidos, a conquista de tudo que foi criado ali. Ali era muita floresta. Hoje a gente chega lá, é tudo sedimentado. Então, toda essa parte de pensamento de energia virou pedra, virou bedel, virou coisas concretas. Então, a gente não sente isso. E aqui não, aqui a gente está nessa evolução. Então, nós temos muitas coisas que vêm lá da bisavó, dos escravos, que trouxeram essa história do medo, da igreja, porque a igreja católica, lá você vê igreja por todo lado, igreja católica. Você vai em Portugal, é igreja católica. Você está na Europa, é igreja para todo lado, né? Eu fui na Sacré-Cœur, até tem um vídeo meu lá mostrando eu subindo as escadarias. É tão sólida que eu falava, eu vou subir as escadarias e vou ver onde está essa energia. Eu vi as energias. Você vê lá, 77 degraus para chegar na igreja, 7 pilares dentro da igreja. Então, tudo isso, mulheres, as santas de um lado, os santos do outro, 7 de cada lado. Tudo isso é consciência, que é a 7 evolução, são as 7 notas musicais, são as 7 cores do arco-íris, mas é uma coisa sedimentada. E a constelação, ela está se sedimentando. Vai chegar um tempo que essas crianças cristais, elas vão pôr o campo delas ali e vão colocar o pai e a mãe e falar: ai, minha mãe está muito assim, deixa eu ver o que está pegando ali. E isso não tem nada a ver com religião. Mas a gente vê as coisas, o brasileiro tá tudo, eu dou um jeitinho, né? Então ali a pessoa vê, faz uma constelação, ela já sente uma vibração, ela já muda tudo e faz o método dela e começa a utilizar de outra forma. E isso tem acontecido muito, infelizmente. Tem Mas muita. e o que eu falo sempre para os meus
amigos, né, que eu falo que são clientes, não são clientes, são nem pacientes, acabam se tornando, a gente vai aprendendo, porque você sabe disso. Em cada atendimento a gente aprende um pouco. E essas pessoas eu sempre oriento, e falo, olha, lê tal livro, eu acho muito lindo aí os livros, as instruções que a gente tem, né, porque você traz uma bagagem. Eu fui estudar mesmo a fundo, eu fui lá agora, fiquei 3 meses, entrei lá na onde eu podia entrar para ler, tirei fotos, você vê eneagramas, pentágonos, triângulos, pirâmides, pirâmide invertida, anjos caídos, tudo isso sedimentado. Então, não é essa coisa que você fica ali idealizando na imaginação para ganhar dinheiro, para atrair, que vai dar certo. Às vezes, até uma forma que a pessoa encontrou, mas, na verdade, todo o campo de cada um de nós tem uma história. Nós Não, temos um passado. sim, e uma coisa interessante, né, é que você entende muito, porque você falou que tem até um mestrado na psicologia analítica, o inconsciente coletivo, Jung lá atrás já trouxe, né, que na Exatamente. constelação, a gente trabalha muito com o inconsciente coletivo, tem aquele inconsciente coletivo daquela família, que às vezes tem uma coisa que é passado de geração a geração, e você não quer aquilo para tua Não vida, e precisa precisava, quebrar. né? Você não precisava carregar o câncer. Para que você Não está carregando esse precisa. câncer? Isso, Exatamente. exatamente. É, Interrompeu. E não tem bruxaria, não tem manifestação mediúnica, nada. É simplesmente o campo mórfico, inconsciente coletivo. Isso é legal, né? muito. A gente tem que estudar. Eu sempre indico muitas leituras. Eu ministro cursos e falo para as pessoas: vem fazer o curso, vem aprender. A gente está agora com cursos gratuitos do que é o básico. Eu, quando montei a escola, Drummond de Andrade, a minha meta era as crianças aprenderem a numerologia, a cromoterapia, o reiki, porque é o que todos nós deveríamos aprender. E quando você vai fora do Brasil, em outros planetas, em outros países, eu tô já fora, eu já estou viajando para os planetas, a gente vê outras formas. Então, lá eles são tão avançados que eles aprendem já o espanhol e o inglês pequenos. Eles já aprendem a numerologia, eles já sabem fazer cálculos rápidos, coisas que a gente acha que é religião, mas não tem. A gente não vê Não, não religião. tem nada a ver. Não tem, não Mesmo, tem, a por gente exemplo, não que nem vê. meus filhos, que são autistas, né? É, eles têm, o mais velho, né? Ele é autista grau 1. Ele tem uma facilidade para cálculo para fazer as coisas. E teve um dia que eu briguei com a escola, porque eles queriam que ele colocasse a conta. E eu falei: a ordem dos fatores não altera o produto. Se ele colocou o resultado dele lá, se ele faz a conta do jeito dele, com a cabeça dele, vocês têm que dar a nota. Agora, se está errado é uma coisa, mas está certo. Só porque ele não pôs a conta, ele faz o cálculo dele de outra maneira. O que interessa é o resultado. Você Então, concorda comigo? mas olha, eu trabalho com o segmento do construtivismo da Emília Ferreira e do Piaget. E na teoria de Piagetiana, você tem que valorizar o que a criança já sabe. Para a Emília Ferreira, você já tem que pegar a bagagem dela. Às vezes a criança escreve bala, ela põe o B e o A e o L no final. Então, a gente não pode falar que está errado. E para uma criança, a criança autista do grau 1, eu estudei muito, tenho muita prática em trabalhar com as crianças, por isso que a gente tem a ONG das crianças Índigo e Cristal. Porque as crianças Índigo e Cristal, elas têm uma série de síndromes nomenclaturada agora, não consigo falar. A gente deu nome a essas crianças porque é uma forma de taxar como para bloqueá-las. Eu trabalhei com vários autistas do grau 1. Eles são maravilhosos, eles têm o QI a mais. Eles não precisam ficar Tem. montando nada, eles desenham, eles fazem desenhos completamente curadores. São maravilhosos. O do grau 3 ele está fora, ele está totalmente na quinta dimensão. Ele tá tão É. fora que se alguém vir perturbar, ele acaba brigando. Ele vai pro lado que a família
traz para aquela criança. Então, o agressivo fica agressivo, o que a família é muito calada, ele fica no canto. Então, a gente tem que entender isso, né? Eu acho que vai chegar uma época, é que eu parei muito de trabalhar essa questão na escola, né? Eu estou afastada da escola há 2 anos, por isso também, porque a gente começa a impor e colocar que isso não é um problema, isso é a criança evoluída, é a evolução. A criança cristal, ela é autista. E ela não é uma forma de ele é inferior, ele não, ela é superior. Ela é a criança da quinta dimensão. A gente que não sabe lidar com elas. Elas gritam porque elas não aguentam a gente. Nós somos muito chatos. A gente não entende o que está fazendo, a gente quer seguir do jeito deles. Por isso que eu falo que tem que fazer a chapa de cada criança para entender como que aquela criança tem que ser. Tem que ser tudo organizadinho. Tem que ser tudo Sim. certinho. Essa criança, sim, vai ser regras, tem que ser tudo certinho. Ela tem que ter rotina, tem. Agora, tem aquela outra que ela vai ter algumas rotinas do que ela percebe. Se é uma criança muito livre, se ela tem muito ascendente em fogo, ascendente e planetas em fogo, é aquela criança que você vai ter que colocar nos esportes, sabe? Já levanta, toma um café, vai pro futebol, depois vai fazer musculação, vai brincar de luta, depois ela vai estar cansada, aí que ela vai para a escola para entender essa escola. Porque a escola que eu trabalho, existe uma escola no interior, que é a escola igual a minha. As crianças, a gente trabalhou isso com o Rubem Alves, a escola da Ponte. Então, dentro da escola, a criança viu o que ela queria aprender e que era interessante para ela. Aí ela entrava na sala para aprender como é um banco. Então, ela ficava lá fazendo toda a parte bancária. Então, ela já tinha um segmento anual para aprender tudo aquilo. E a minha escola era assim: as crianças tinham a parte lúdica, tinha a parte de escrita, tinha a parte de leitura. Então, a criança que queria aprender a ler, ela já entrava na sala de aula de leitura. Aí ela escolhia livros e ela começava a ler. E aí a gente pegava essa silabação, como Emília Ferreira fala, e trabalhava aquelas palavras no inteiro. Então, aquela criança fazia vários cartazes com palavras e colocava palavras, e ela lia as palavras. Aí ela ia descobrir o A, o B e o C, depois que ela já estava lendo. Então, a gente tem que entender isso. E, infelizmente, não é o que a sociedade vê, né? As crianças ficam lá decorando, fica fazendo conta, que nem o seu filho tem. Eu sei disso porque, olha, até hoje eu não sei fazer a conta montando ali. Olha que eu dou aula, hein? Eu sou pedagoga, eu dei aula há 30 anos. Na minha escola eu dei durante 15 anos, 20 anos, né? Porque eu ficava muito na sala de aula. E depois eu fiquei no estado mais 10 anos, dando aula para as escolas estaduais. E parei porque eu não conseguia. Agora vem um método que você tem que ficar passando os vídeos, fazendo, eu falo, olha, enxerga, copia e cola, copia e cola. Não aprende nada. Como uma criança de terceira dimensão, nem indo para a quarta e para a quinta, porque elas já nascem na terceira, já já elas estão na quinta. Você pega uma criança de 1 ano e meio e fala, tira uma foto para mim, posta no Instagram, ela faz assim e já posta. Então, a gente não olha isso, e nós temos que ter esse olhar. E essa constelação mostra exatamente esse campo. E se você tem um desenvolvimento com os seus filhos, onde você está sempre trazendo o lúdico, a percepção, da onde que ele veio com aquilo, o que que é melhor para ele, qual o campo que ele vive dentro da chapa dele, você vai ter assim, olha super-heróis dentro de casa. Eu brincava tanto de super-heróis que o meu filho do meio, que mora em Madrid, ele se vestia de Power Ranger. Ele ficou 4 dias com a roupa do Power Ranger e ficou 4 anos. Depois ele descobriu o Capitão América. E eu só comprava essa roupa para ele. E a escola falou que ele tinha que ir de uniforme. Eu falei, então eu vou tirar ele dessa escola e ele vai ficar numa escola construtivista, porque ele não quer pôr uniforme. E que coisa melhor do cara ir para a escola vestido de E você super-homem, sabe de que super-herói? o meu Ele filho, que é dava. autista, tem dificuldade com esse negócio de uniforme. Então.
Mas o que você tem que fazer? Trazer ele para o campo dele. Qual é o campo dele? Você tem que conhecer essa chapa e trabalhar a constelação aí, porque aí não tem. Que espírito que tem aí? Não tem nenhum. Pode até ter. A gente vive aqui no Brasil, né? Tem uma série de coisas. Ixi, ixi, deu algum problema, Lê? Peraí que eu acho que deu algum problema. Deu algum problema. Tá mudo, querida. Tá mudo. Alê, tá mudo, ninguém tá te ouvindo. Alê, tá mudo. Não tá dando pra te ouvir, meu amor. Abre o microfone. Tá mudo. Problemas técnicos, gente. É os Mercúrio retrógrado. É, tá mudo, tá mudo. O microfone tá mudo. Tá mudo. É só você clicar em cima do microfone que ele abre o áudio. Só clicar, ele tá mudo, tá vermelhinho. Vê o que que tá vermelhinho aí e clica em cima. Aê! Não, não, não foi. Não foi. Ai, deu algum problema, gente. Problemas técnicos. Mesmo porque, gente, nós estamos tendo que terminar, porque nós temos as psicografias que vão ocorrer daqui a pouquinho, tá? Elas vão ocorrer num link que já está aí. Não, tá mudo ainda. Tá mudo, linda. Ah, Tá peraí, mudo. pronto, Agora sim. desculpa. Não, até te falar. A É, gente vai encerrar, né? Porque eu já tinha programado esse claro. horário, porque são 50 minutos, porque depois vai para o Instagram. Se Ah, passar tá. de uma hora, eu já não consigo colocar lá. Não, É, imagina, a eu gente vai ter queria os outro momento. seus dados para todo mundo. Eu sou Alexandra Alves, meu Instagram é energiab_. O meu YouTube, Alexandra Alves 4878. O meu WhatsApp é 11 95468 1957. 11 95468 1957. E eu estou na Vibe Mundial todas as quartas-feiras às 16 horas. E a Dani vai postar aí os dias que ela Não puder era estar lá comigo. quinta? Ai, não, quinta, gente, tô louca. Toda quinta às 16 horas, desculpa. É que eu já tive tanto programa na Vibe Mundial que eu me confundo. Mas é toda quinta às 16 horas. No YouTube tem os programas gravados. É só entrar lá, Alexandra Alves, já aparece o meu canal. Aí eu convido vocês para participar. A gente tem uma série de coisas acontecendo. E gratidão, Dani, por você, por ter te conhecido, Muito por você estar legal, nos gente. nossos projetos na minha vida. E vamos cuidar dessas crianças suas aí, hein? Obrigada. Não, gente, é muito legal porque esse espaço até teve o pessoal ali falando oi, tudo. Tem uma aluna que eu vou caçar ela para vir aqui no Constelar Pod, para a gente falar, que é a Juliana Correia, que está lá. Já vou combinar com ela, porque no formato antes em estúdio ficava meio ruim por causa do deslocamento, mas nesse formato em live não tem como. Tem É como, só né? combinar o horário e estamos aqui. Não Ah, tem como. legal, Amanhã legal. esse vídeo entra no Instagram, no meu Instagram, e vai em collab com o teu canal. Isso é legal. Vai ficar nos dois, Ah, tanto no meu quanto no seu. Então, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, ative o me sininho. inscrevo, claro. Obrigada, 27 mil! Foi Ah, ontem. Não, antes de olha, ontem. vinte e gratidão, que sete bom. mil pessoas que gostam de constelação familiar. Olha que lindo. Tá Você crescendo, tem né? um E você canal com sabe que 27 mil pessoas que gostam de constelação familiar. Isso é raro. a gente tem que Isso é dar raro. bastante cursos aí. Quem quiser conhecer, entra lá no WhatsApp. Eu vou estar no canal da Dani, me chama, me procura aí no Instagram e pode vir e a gente pode fazer aí, né? Nós já estamos tentando, né? Porque o horário no meio da Dani é complicado, mas a gente está tentando, porque uma coisa, a constelação da Dani é maravilhosa, e o que eu faço é completamente diferente. Então, é É o que eu falei, diferente. é Então, bem seria uma diferente, experiência para quem quiser passar com você. É diferente do meu trabalho. Isso é legal, claro, que a gente, na era de Aquário, não existe concorrência. É um somando com o outro. Isso que é o claro, mais claro. fantástico. Gente, finalizar psicografias agora. Vai começar.
É no outro link, começa às 9 horas em ponto. Se você não preencheu o formulário, quando eu abrir o link no YouTube, eu vou pôr o link do formulário e vocês preenchem. Quem sabe vem a mensagem do seu familiar. Sou eu e as alunas do meu curso de educação mediúnica estaremos recebendo essas mensagens. Gente, até daqui a pouquinho nas psicografias. Um beijo. Ai, Obrigada, Lê, com gratidão, muito Dani. carinho. Eu vou preencher, hein? Quem sabe eu tenho alguma mensagem. Preenche.